totalmente. Não, mas voltando. Desculpa. E tem nesse o livro do Morgan Housel, ele fala uma hora, né, de tipo... Eu não lembro agora qual era a empresa que estava sendo super criticada por ser uma empresa global que foi pra China e estava explorando as pessoas. Aí não era esse 996, mas era provavelmente um desse ou pior, né? 10, 20. E aí ficou famoso um caso de uma senhora que estava sendo também, trabalhando nesses níveis e tal. E a empresa foi defenestrada globalmente. E aí, um sobrinho dessa senhora foi dar uma declaração para um jornal e falou assim: eu entendo que para valores americanos, vocês estão falando de uma superexploração e vocês devem condenar essa empresa que está fazendo. Juro que eu entendo. Mas vocês têm ideia de qual era a condição da minha tia antes dela ir para este trabalho? Assim, ela nunca esteve tão feliz e tão bem de vida quanto isso. Então, principalmente depois que eu li o livro lá do Henry Kissinger, é muito difícil você querer, primeiro, impor valores ocidentais sobre os chineses e depois não olhar... E também não estou dizendo que não deve melhorar, não é isso. Assim, tem que tomar e tem que melhorar mesmo e tal, tem que cobrar e tal, mas uma das grandes questões entre a China e os Estados Unidos, inclusive, que assim, a China jamais aceitou alguma imposição internacional sobre o que ela deveria fazer, né? E a relação entre China e Estados Unidos depois de foi muito ruim até 1972, quando teve lá o Nixon com o Mao, e depois veio melhorando e piorou muito quando teve lá o massacre da Praça Celestial. E a partir dali, os Estados Unidos, né, a opinião pública veio muito contra os Estados Unidos. Vocês não estão fazendo nada pelos direitos humanos na China, vocês têm que fazer algo. Os Estados Unidos, se vendo obrigado a dar uma satisfação para a opinião pública americana, começa a cobrar da China isso, e a China fala assim, não, vocês não vão se meter aqui, eu não me meto em vocês, cada um toca o seu quintal, e isso aí. E é um super assunto complexo. Então, na verdade, é claro que né, pô... super explorado, né? Mas como era antes, né? Então, tem que... Acho a China muito difícil, assim. Muito difícil mesmo. Então, eu não sei. Não, tanto que é justamente isso. Essa geração aí que aceitou o 996, digamos. Aceitou, né? Meio imposto, mas aceitou, de certa forma. É meio uma gratidão ao sistema. Porque o cara era muito pobre e muito pobre, né? Acho que o cara ele é muito pobre. A China ainda tem muito pobre, né? Muito. Por mais que tenha melhorado e tal. O negócio da Revolução Cultural do Mao lá destruiu o país bizarramente. Aí quando entra o Deng Xiaoping as coisas começam a melhorar, e melhoraram muito e tal, mas ainda tem uma herança histórica muito zoada, né? Então, putz, o cara que trabalhava lá, não tinha o livro lá também, né, do Último Bailarino de Mao e tal, aquelas famílias que comiam mandioca todo dia, um pouquinho de mandioca, e se dividiam com aquilo. Pô, o cara trabalhar 9 às 9, mas ter alguma coisa pra comer, puta, a condição de vida desse cara, embora esteja muito ruim ainda, e deve melhorar, e devemos cobrar e tal, mas melhorou brutalmente, né? Eu entendo. Então e que bom que a geração seguinte, tudo bem que também é isso, né, são os extremos muito, né? Mas que já começa a surgir um movimento, não é possível. A insatisfação popular acaba mudando, né? O sistema. Essa é a grande questão. É uma das duas grandes questões que eu acho que tem na China, né? Isso. O que você faz em relação aos direitos humanos na China? Você deve cobrar. É um problema da China, né? Existe a soberania nacional ou não, né? E os americanos são criados nesse valor, né? Você tem que impor os valores americanos no resto do mundo, porque os valores americanos são superiores aos demais. Então, esse é o grande... Entre outros conflitos, esse é um grande conflito entre Estados Unidos e China, e super histórico, que está mega em evidência, inclusive.